Agora que nós já finalizamos os impostos federais, né, que são os impostos de competência da União, agora nós vamos então tratar dos impostos estaduais, né, de competência do Estado e depois dos municípios. Aqui sim, né, quando eu falo de impostos estaduais, eu estou me referindo ao Estado membro da federação, né? Então, Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Onde que eu vou encontrar aqui o rol de impostos de competência dos estados e do Distrito Federal? Na Constituição Federal, no artigo 155. Então, eu tenho lá 3 tipos de impostos de competência dos estados. Então, vamos ver. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. A transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Aqui faltou eu grifar, mas ali, ó, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E 3, propriedade de veículos automotores. Então, esses 3 impostos, eles são de competência dos estados. Então, vamos lá. Primeiro, imposto sobre a transmissão, causa mortes e doação. Comumente a gente chama de ITCMD, né? É muito comum quando a gente vai trabalhar aí com inventário, né? Na ocasião de transmissão dos bens do falecido para os herdeiros, a gente vai ter aí a incidência do ITCMD. Então, aqui a gente tem 2 situações distintas relativas ao ITCMD. Então, pode ser ou a transmissão dos bens para os herdeiros no caso de morte, né, de falecimento do titular, ou quando acontece uma doação, né, entre vivos. Então, no artigo 35, a gente tem lá que o imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador. Então, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definido na lei. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis e a cessão de direitos relativos às transmissões dos 2 incisos referidos. Qual que é a base de cálculo aqui do ITCMD? É o valor venal dos bens transmitidos, né? Então, o próprio valor aí do bem. E quem que é o contribuinte? O contribuinte vai ser a parte dessa operação aí que vai ser realizada na ocasião da transmissão. Então, por exemplo, na ocasião do inventário, o ITCMD ele vai sair fracionado, né? Cada herdeiro ele vai ter a guia de ITCMD correspondente à sua cota-parte de herança que está recebendo. Segundo, imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, comumente chamado de ICMS. Para disciplinar o ICMS, nós temos uma lei específica regulamentando o ICMS, que é a Lei Complementar número 87 de 1996, que essa lei dispõe sobre o quê? Dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação e dá outras providências. Então, essa lei é interessante ir lá no site do Planalto, acessar, né? E dar uma olhadinha aqui na legislação do ICMS. Aqui eu trouxe algumas pontuações para facilitar, né? Mas é uma lei extensa, então é necessário fazer a leitura da lei, tá bom?
Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Esse daqui quase todo mundo conhece, né? Que é o tal do IPVA. Né? Então, o IPVA ele é um imposto que incide sobre a propriedade do veículo. Então, qual que é o fato gerador? É eu ter um veículo, ser o possuidor de um veículo. Apesar do conceito de veículo automotor ele ser bem amplo, né, é importante a gente aqui comentar que a incidência do IPVA ela não inclui aeronaves e embarcações. Né? Então, somente veículos terrestres, automóveis, ônibus, caminhões. O IPVA, né, de competência dos estados e do Distrito Federal, igual a gente está tratando aqui. E o que pode variar é a alíquota, né? Então, a base de cálculo ela é definida pela lei, mas as alíquotas elas vão ser variáveis de acordo com a legislação estadual. Então, cada estado tem uma alíquota distinta de IPVA e cada estado pode fazer essa fixação de alíquotas diferenciadas. Certo? Então, foi aqui já os 3 impostos estaduais, ITCMD, ICMS e IPVA. Agora, a gente vai entrar nos impostos municipais. Então, o artigo 155 da Constituição Federal compete aos municípios instituir impostos sobre 1. A propriedade predial e territorial urbana. 2. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. E 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar. Então, vamos lá. Primeiro, IPTU. Esse daqui também acho que é um imposto bem comum, né? Porque está ali mais próximo do nosso dia a dia. Então, o IPTU ele é um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, lá no início nós vimos, né, que nós temos um imposto federal chamado ITR, que é um imposto que incide sobre a propriedade rural e ele é de competência da União. Enquanto que o imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, ele é de competência dos municípios, né? Então, e qual que é o fato gerador? É a propriedade de um imóvel que tem que estar localizado na zona urbana do município. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, né? E a delimitação da área ali do que é zona urbana e o que não é, cabe aos municípios, né? Então, a legislação municipal que vai delimitar quais imóveis vão estar sujeitos ao IPTU e quais vão estar ao ITR, né? De acordo ali com o zoneamento do município. E quem que é o contribuinte? Da mesma forma que nós temos no ITR e no IPVA, o contribuinte é o possuidor, o proprietário daquele bem, nesse caso o imóvel. O próximo, o imposto sobre a transmissão de bens intervivos, ITBI. Então, o que é o tal do ITBI? O ITBI, basicamente, ele difere ele é similar ao ITCMD, né? Mas aqui ele vai incidir principalmente numa hipótese de compra e venda de imóvel, né? Então, quando eu estou tratando de cartórios de registro, escrituração, transferência aí, né, dos imóveis, lá atrás nós vimos que o ITCMD ele incide nas hipóteses de doação e de herança, né? Então, na ocasião que eu vou fazer o inventário, a transferência da propriedade para os herdeiros. E aqui nós temos o ITBI, que é a transmissão inter vivos, né? Então, tradicionalmente, a gente trata aqui da compra e venda de um imóvel. Importante aqui esse segundo parágrafo, né? Então, aqui, ó, não se confunde com a aquisição originária da propriedade, que não se sujeita à incidência do tributo
porque não implica transmissão, né? Então, aqui é quando ocorre a transmissão. Eu tenho um imóvel, eu vou fazer a venda para você, então eu vou transmitir a propriedade deste imóvel para um comprador e aqui ocorre a incidência do ITBI. E, por fim, o ISS, Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. ISS ou ISSQN, as duas nomenclaturas estão corretas, tá? O ISS, então, ele é legislado, ele é regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2004, que tem por outros objetivos diferenciar as hipóteses de incidência do ISS e do ICMS, porque pode soar parecidas, né, num primeiro momento. Mas, via de regra, a gente vai ter a circulação de mercadorias lá no ICMS e algumas hipóteses de prestação de serviços que também estão definidas, enquanto que aqui no ISS é a prestação de serviços de qualquer natureza.